sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Os números anuais do Instituto de Câncer Dr. Arnaldo impressionam. 123 mil consultas ambulatoriais e 315 exames de diagnóstico. Você sabia que pode colaborar com este trabalho? Doe www.drarnaldo.org. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Bom, e aqui no Retorno Metrópole em Foco, recebendo Neemias de Souza, ele que é presidente do Citicesp, que é o Sindicato da Socioeducação do Estado de São Paulo. Neemias é casado, aí pai de 3 filhos, então ele dentro da área ali da Fundação Casa, ele vê muitas coisas, mas ele tem 3 filhos e ele sabe como orientá-los. Bom, tem uma trajetória profissional marcada aí, são 23 anos de serviço pela Fundação Casa. Ele entrou na época que ainda era FEBEM, só mudou o nome, os problemas continuam os mesmos. Bom, Neemias consolidou aí, é uma figura bem proeminente aí no campo da socioeducação. Olha, tem várias coisas aqui para a gente discutir. O currículo dele é extenso e a gente vai conversando aí, né? Essa apresentação é uma apresentação preliminar, mas a gente, durante aí o bate-papo, a gente vai explorando um pouco mais aqui o que Neemias aí. Neemias. Isso. Bom dia, Neemias de Souza. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Trianon 740. Eu acho que é uma oportunidade, a gente não pode perder as oportunidades de a gente expor sobre o nosso trabalho. É um trabalho que eu entendo que é de grande importância para a sociedade de São Paulo. E muitas vezes é esquecido, esse trabalho não tem o devido reconhecimento. Eu acho que a gente precisa se apresentar para a sociedade. Olha, nós somos importantes, existem trabalhadores, pais e mães de famílias que desenvolvem um trabalho de grande importância para essa sociedade. E vocês precisam nos apoiar, nos reconhecer a nossa categoria, porque inclusive é um trabalho penoso e nós temos muitas dificuldades no nosso dia a dia de trabalho. Eu queria destacar uma coisa aqui, Pedro. Ontem a gente recebeu uma notícia com pesar de um colega nosso que se suicidou na cidade de Franca, e a gente vê isso com muita preocupação. A gente, enquanto instituição sindical, a gente tem que ter a obrigação de pedir que o governador do estado, a executiva da fundação, que eles façam um trabalho de acolhimento, de cuidar desse cuidador, porque a pessoa, se você é carente de tudo, a pessoa, quando acontece isso, já é o segundo esse ano. Segundo suicídio. Então, você comentou agora uma coisa que aconteceu ontem. A gente sabe aí que todos agentes, né? Agentes da segurança, isso eu posso colocar vocês aí como agentes também de segurança pública, né? Muitos, e aí eu estou falando de polícia militar, policial civil, pessoas agentes penitenciários, muitas vezes são afastados por doenças mentais. Isso. Que pode culminar
num caso como esse, num caso de suicídio, que a gente sabe que é uma doença, né? Ninguém tá imune a isso, não é verdade? E isso tem que ser assim algo de preocupação, e isso já tem que estar começando a transitar aqui pela LESP, pela Assembleia Legislativa, deputado que tem que se preocupar muito com esse tipo de coisa, porque é estafante, é um trabalho estafante, certamente, né? Não vou nem questionar, porque deve ser realmente um trabalho muito estafante. Vocês estão mexendo com menores infratores, que seria, vamos dizer, o cara que cometeu o crime na fase adulta, se ele é menor de idade, ele é um menor infrator, né? Ele não é considerado assim um criminoso, né? Na acepção da palavra. Mas você vai entender, você está trabalhando ali com o pessoal que pode dar resposta em cima do trabalho de vocês, como aqueles que é simplesmente rebelde de tudo, né? E aí vocês têm esse trabalho tudo estafante. Aí chega em casa, como é que faz? Então, nosso trabalho lá, Pedro, é um trabalho a gente tira plantões de 12 horas, o pessoal da segurança, né, o agente socioeducativo, que é o que cuida do pilar, trabalha 2 plantões de 12 horas, aí depois folga 2 dias, chamam de escala 2x2. 2x2. Foi a melhor escala que a gente escolheu, porque você tem 2 dias para se ver livre, porque o ambiente lá é um ambiente de conflito, né, Pedro? Sim. A gente vê. E é um ambiente de conflito, porque você vai pegar o seguinte: você pega aquele adolescente que chega na instituição, ele é um adolescente que a gente vê como todo mundo já falhou na educação daquele adolescente. Entendo. São pessoas de temperamento difícil. Então a família já falhou na educação dele, a igreja, a escola, a sociedade como um todo. Ele chega para a gente ali como o último recurso. Entendi. Então, assim, o que a categoria reclama é que não recebe esse reconhecimento, mesmo sendo um serviço penoso, difícil, ele não tem o reconhecimento da sociedade, aquele reconhecimento de todas as formas. Então, termina ele adoecendo, e aí vem o que a gente chama de doenças psicossomáticas. Ou seja, ele ganha um salário ruim, ele sofre aquela pressão, câmera filmando para todo lado, às vezes até uma coisa mal interpretada vira um processo administrativo, ameaçando o trabalho dele o tempo inteiro. E quando vem alguém de fora, ao invés de vir para trazer uma ajuda, falar, olha, estamos aqui, o que precisar da gente. Não, tem fiscalizações. As fiscalizações eu acho que são necessárias. Sim. A gente não para que evita abusos. A gente não questiona as fiscalizações, acho que são necessárias, mas assim, tem que ver como que vai fazer essa abordagem. Você tem que fazer a fiscalização com a pessoa que está fazendo um trabalho difícil, entendeu? Estressante, ganhando pouco, e você vai chegar lá gritando no ouvido dele, acusando. Eu acho que não é razoável, né? Tá certo. Ô, Nemias, você foi eleito em 2019, é isso? Então, 2019... porque é um imbróglio, né, mãe? Vamos lá, vamos ver isso aí. Foi em 2019. 2019 teve 2 eleições. Eita. A primeira eleição foi anulada administrativamente, porque a eleição do sindicato é feita primeiro uma eleição da comissão eleitoral, escolhida pelos trabalhadores. A comissão eleitoral estava eleita, e aí tinha 2 chapas. Essa comissão eleitoral, ela, na hora que foi conferir os votos, teve uma confusão, uma briga lá, e rasgaram parte dos votos, não deixaram contar todas. Parece aquele caso que aconteceu lá no Sambódromo, né? Rasga o voto e ninguém sabe Pronto, aí o que acontece? Nessa de rasgar o voto, a comissão eleitoral falou, só dá para saber se fizer outra eleição. Tinha lá 167 votos para me conferir, eu não sei de quem anulou a eleição. Aí fizemos outra eleição, e dá gasto, dá despesa. Não, sim. Mas em 2019, isso 2019, aí. E de uma eleição para outra, quanto tempo teve de... 3 meses.
3 meses. É. Pô, tiveram que arrumar tudo em 3 meses. Aí voltar a fazer. arrumamos tudo em 3 meses, teve a segunda eleição. Na primeira eleição, o cabeça de chapa, que é o presidente do sindicato, era outro. Aí a CUT achou por bem trocar o cabeça de chapa e pediu para os membros da chapa indicarem outro. Indicaram eu como cabeça de chapa. Na segunda eleição eu venci. 121 votos de frente, foram contados todos os votos e tal. Aí ninguém rasgou mais nada. Não rasgou, não. Aí. Só que aí entraram na justiça questionando que quando rasgaram os votos, a outra chapa estava com 52 votos de frente. Então o juiz mandou me tirar e colocar outro. É mais ou menos Maduro, Venezuela. Foi mais ou menos assim. Mas aí eu estava eleito. eu entrei com recurso, Rapaz, recurso na justiça, esperei julgar. Sim, mas se foi anulado, acho que é só uma questão da justiça homologar, porque. Aí, Não, não, mas atender, né? agora eu ganhei a outra eleição. Eu esperei eles fazer o mandato deles. Aí já acabou. Acabou o mandato Agora... deles, eu me inscrevi. Essa eleição eu ganhei de uma forma totalmente improvável, porque eles ganharam a comissão eleitoral de novo. Aí eles ganharam a comissão eleitoral, que o que eles acusavam na eleição anterior, de 2019, é que a comissão eleitoral era da Oposição. Era da situação. Da situação. E que ajudava a situação. E eu era a situação. Agora eu entrei como oposição. E a comissão sendo deles, da situação. Tá, então mas aí ficou agora, não tem mais como reclamar. Não dá, né? Agora nem na justiça não dá para reclamar. Eles reclamaram, abriram 4 processos, mas já acabou. Já acabou. Não, porque esse daí foi um imbróglio, né? Foi um imbróglio. O Neemias, não é é Neemias. Isso. Da onde vem esse nome, Neemias? O nome é da Bíblia. Da Bíblia. É. Aí teu pai... Meu pai é... Mas teu pai, eu falo às vezes a gente fala sempre é o pai, não, às vezes é a mãe, né? Foi meu pai mesmo. Ele era evangélico e se converteu em 1958 no sertão da Bahia. Foi um dos pioneiros do evangelho lá no sertão da Bahia. Ah, é? Aí ele leu na Bíblia esse livro, achou interessante, não o nome em si, achou interessante o significado. História, Eu não sei que você sabe, mas todos os nomes da Bíblia, eles têm um significado. Sim. Entendeu? Por exemplo, Moisés, aquele que vem da água. Sim. Esse do Neemias aí significa: meu deleite é o Senhor. Meu prazer está no Senhor. Tá ótimo. E você segue, né? Você segue, né, Neemias? Sigo. Ah, tá bom. Você é evangélico também? Graças a Deus, sou membro da Igreja Batista do Brás. Primeira Igreja Batista do Brás. Ela tinha um programa aqui. A Igreja Batista do Brás é ali na Celso Garcia também, né? Não, é na Coronel Major Otaviano, 363. Tá. Major Otaviano, quase perto da do estação colégio Bresser. Tá. Do metrô. Ali, eu sei, fica próximo ali da estação Bresser do metrô, mas fica... Para quem, né? A parte de trás, né? Da estação Bresser, tá? Tá, conheço ali. Olha, estava conversando aqui no off. O Nunes, me diz uma coisa. Teve um caso aí, na verdade não né? São 2 casos, mas vamos lá. Tem um caso aí que a justiça acabou absolvendo 6 servidores, né? Que foram acusados aí supostamente, né, por caso de tortura. Isso. Né? Então, é isso que você está falando. Muitas vezes vai fiscalização, isso aqui. Tem um caso de tortura, acaba denunciando a pessoa e aí começa todo aquele trabalho de defesa, isso aqui ele tem que provar, né? Porque muitas vezes ninguém prova que houve a tortura, que foi ele que fez, mas aí a pessoa tem que se defender e muitas vezes a defesa é super complicada, não é isso? Então, Pedro, esses casos aí de acusação contra os servidores são muito recorrentes, cara. Eu tenho lá na minha sala, no sindicato, eu tenho uma pasta de recortes de jornal. Certo. Deve ter umas 500 que a gente vai colecionando, né? Para usar como prova, como referência. Então, o que acontece? E não é de hoje. Essas acusações de tortura, elas vêm eu acho que desde que começou a
a FEBEM aqui no Tatuapé, deu em 1973. E a gente não questiona, como eu já falei, a investigação, a gente questiona a forma como é feito. Porque às vezes isso aí da mídia, da repercussão de mídia. Sim. E aí quando a gente percebe que tem um comportamento diferente quando é feita uma investigação, por fazer aquela coisa séria que quer realmente descobrir se teve alguma falha, e quando dá repercussão na mídia, porque sai na mídia, viraliza aí em tudo quanto é jornal, e a notícia sai assim, ó, quando sai na mídia sai assim, afastado servidor da FEBEM ou da Fundação Casa por tortura, maus trato e agressão. Ou seja, o cara já está feito Condenado, tá já feito foi, um linchamento público. É verdade. É aquela história de você pegar e escrever uma defamação com o nome de uma pessoa e sair jogando os papelzinhos na rua, depois se para juntar, você não consegue juntar. É verdade. Você enche um monte de. A mão com feixe de papel, vai jogando e espalha. Acabou. A moral dele é aquilo Então, ali. e aí, Depois você não consegue mais arrumar moral. Esses companheiros aí, eles foram acusados em 2014. E houve uma apuração interna. Tem a corregedoria que faz a apuração interna. Aí, mesmo fazendo essa apuração interna, foi acusado também pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Na apuração interna não se encontrou materialidade. E foi arquivado o processo administrativo. Mas o criminal ficou lá, o cara fica lá com o alvão no peito, lá, olha. Quer trocar aqui? Acusado de tortura. Acusado de tortura, ou seja, as pessoas não têm muito assim vamos dizer, uma sensibilidade para dizer, olha, se é acusado, muita gente pensa que já é torturador. Muita gente na rua. Sim. E eu, depois que foi arquivado esse processo aí, agora por último, eu tive o cuidado de ligar para alguns companheiros, inclusive teve companheiro que eu já conhecia, era conhecido de outros, já trabalhou comigo, entendeu? Não era atualmente, na época que foi feita a acusação, ele não trabalhava mais, mas ele já trabalhou comigo em outras unidades. E ele chegou a chorar, falou, cara, quero agradecer a você aí pela nossa defesa, porque foi 10 anos sendo... 10 anos esperando esse julgamento, e a gente sendo acusado, entendeu? Onde chegava, colocava seu CPF, aparecia lá, você tem um processo criminal aqui, acusado de tortura. Esse processo não acaba, o processo de tortura, ele não prescreve. Não prescreve, é. Então, assim, esse tipo de coisa que vai trazendo um mal-estar e aí termina adoecendo o trabalhador e acontece de casos como o do companheiro que se suicidou. Eu não sei se ele estava nessa situação, mas Sim. já aconteceu casos, Pedro, da gente ter 7 suicídios por ano na categoria. 7 em um ano. Então, assim, é preocupante. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho preventivo, não dá para você viver. Qual é o suporte que o sindicato dá para essa... Por exemplo, você falou em 7 suicídios, chegou tempo aí que teve 7 suicídios num ano. E também abriu aqui a fala dizendo que ontem um companheiro lá de Franca acabou se suicidando. É lógico, vocês não têm um levantamento por que disso acontece, né? Mas qual é o suporte que o sindicato dá depois para a família? Porque a família, a morte já é uma coisa que abala todo mundo. Agora, quando é uma morte provocada ou violenta, né? Não é uma morte normal, isso daí sempre mexe com a família, né? Então, você tem filhos, tem uma série de coisas. Você é pai, você sabe muito bem do que é isso, né? Isso aí abala emocionalmente família, todo mundo, né? E vocês dão algum tipo de suporte, pelo menos para a família entrar em contato? Então, a primeira providência que a gente faz é entrar em contato com a família e oferecer aquele suporte jurídico para a pessoa receber o que ele tem de direito da instituição, aquela orientação, porque na hora dessas a pessoa fica perdida, né? Fica sem chão, a verdade é essa. Mas a gente pretende
acha que isso é muito pouco. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho no sentido de prevenção para que não venha a acontecer. Porque por que o trabalhador adoece, Pedro? Além desse tipo de coisa que acontece, de companheiros que chegam a desistir da vida, e aí é aquela que eu falei de doença psicossomática, que soma vários fatores. Também tem problema de muita violência lá dentro. Por exemplo, teve um ano aí que a gente perdeu 2 companheiros que foram assassinados no pátio. Entendeu? Foram mortos pelos os internos. E a gente, por falta de segurança, não sei se é administração de pessoal, a organização de pessoal para fazer aquela gestão de pessoal. Só que assim, o que acontece? Tudo isso que a gente está falando de problemas históricos, não é coisa que começou de janeiro para cá. Entendeu? Eu estou na gestão do sindicato desde 15 de abril de 2024. E tem coisas que acontecem, mas assim, a gente tem que fazer de tudo para evitar. É lógico. Então, a gente está conversando com a executiva da fundação, com a gestão, buscando apoio e cobrando iniciativas para que coisas que aconteceram historicamente, mas a gente sabe que não deveria acontecer, não aconteçam mais. Então, você está falando aí que houve aí um caso de 2 servidores que foram assassinados. Aqui eu tenho aqui que 4 servidores foram agredidos por adolescentes lá em Guarulhos 1. Isso, nós tivemos lá nós tivemos lá acompanhando isso aí. Tinha 18 agressão, quer dizer. Porque, por exemplo, na questão da segurança, a gente sempre cobra que tenha mais servidores no pátio. E aí você tira uma leitura, por exemplo. Se tinha 30 adolescentes lá e tinha 4 servidores. E aí a gente percebe, quem está no convívio, percebe que tem aquela articulação dos jovens. O que é que um jovem da fundação quer? Tem aqueles que têm mais vivência com o crime nas comunidades. Então ali ele tem contato com pessoas que estão dentro das cadeias, então ele vem com esses vícios. O cara da cadeia conversa com o menor, eles chamam de passa-caminhada, entendeu? Tá, a minha técnica está pedindo só. Quer que troca por esse aqui? É melhor? Pode. Pronto. Pode. Então, aqui aí fica mais próximo da. Programa ao vivo é assim mesmo, viu? Tudo bem. Vamos lá. Então, Pedro. Aqui, tá bom? Tá bom. Vamos chegar mais próximo. Tá. Tá. Porque senão o ouvinte não. Então, o que acontece? A gente percebe que eles têm adolescente que ele tem perfil de liderança. E aquela liderança negativa, não? Que ele comanda os demais. Entendeu? E isso é muito perigoso. Por quê? Porque eles querem criar rotina carcerária dentro do sistema socioeducativo. Como eu falei no início aqui, eles acreditam que vão vencer na vida do crime. Eles acreditam, é a coisa ruim que eles têm na cabeça. E aí o psicossocial e até os agentes, porque o agente de segurança, ele não faz só um trabalho de segurança. Eu costumo dizer que o agente de segurança, ele é um servidor que é um pai que é nomeado pelo Estado, entendeu? Ele teve uma ausência de pai, alguma coisa, ele não tem aquela referência masculina, na casa aqui de interno masculino, que também tem a feminina, né? Da Fundação Casa. E aquele servidor da segurança, como ele que fica mais tempo, e é aquele pai ruim, que ele passa o dia todinho falando não, né? Porque tudo que eles fazem é o dia todinho falar, não, isso não pode. Eu quero jogar uma bola, agora não, que agora é hora da escola, agora você vai estudar. Na hora que terminar, quando tiver um intervalo depois do almoço, tiver um espaço no momento certo, que eles não têm regras, não tem regra nenhuma. Nasceram sem regras. São sem limites, né? Exato. A prova é tanto que são sem limites que eles mataram um pai de família, juntou 25 para pisar de pé um pai de família que era meu amigo, trabalhamos junto, que era o companheiro Arnaldo. Pisaram de pé na cabeça dele e ele morreu, entendeu? E aí assim, a gente reclama da falta de segurança porque não chegou um auxílio para esse servidor a tempo de salvar a vida dele. Exato. Então eu acho que nós tivemos uma reunião dia 3 agora com a executiva, a gente cobrar exatamente isso aí, olha, esse tipo de coisa não pode acontecer,
Porque ninguém sai de casa para ser pisado de pé num pátio da fundação. A Lógico. gente não sai de casa para voltar com um arranhão. Imagina ser agredido e pisoteado, né? Nós estamos falando aí, o sindicato é um sindicato estadual, né? Ele representa todo o estado de São Paulo. Quantos servidores tem hoje na Fundação Casa e servidores que vocês, por exemplo, que são sindicalizados, que você representa? Mas ao todo hoje, você imagina ter um número mais ou Quando menos? nós entramos em 15 de abril de 2024, o número de servidores era 10.358 servidores. 10.358. Isso aí juntando tudo. Para todo o estado. Pedagogia, o pessoal da saúde, lá tem enfermagem, pessoal Sim. de manutenção, pessoal do administrativo, todos os setores. Do pessoal da segurança, que é quem fica mais tempo ali. E é quem você representa? Eu acredito que seja as pessoas que absorvem mais esse ambiente, Sim, hostil, nocivo, hostil, né? Dá em torno de 5 mil. Em torno de 5 mil. É. Então vamos lá, 5 mil seria, vamos dizer, os agentes de segurança, um entorno, né? Está dando um número redondo. E mais uns 5.300, que seria Administrativo, manutenção, administrativo. motorista, Quem sofre mais aí. Agora, quantas unidades da Fundação Casa nós temos no estado de São Paulo? Olha, nós chegamos a 152, que aí divide, tem as internações e tem a semi-liberdade. A semi-liberdade é cada vez menor, o número, né? Juntando todas hoje dá em torno de 98, 96. Não chega a 100? Tinha 152, fechou algumas. Inclusive foi mais um problema quando fechou as unidades, porque, por exemplo, você tinha um pessoal que trabalhava em Presidente Bernardes, aí fechou a unidade, nossos servidores da Fundação, eles têm estabilidade no emprego por ser concursado, por ter período probatório concluído. São funcionários públicos. São servidores públicos, são funcionários públicos, trabalhadores públicos. Sim. Mas é a mesma coisa. Inclusive na Constituição do Estado, no artigo 129 da Constituição do Estado, diz que para fins de direito não há diferenciação. Então, se o estatutário tem direito, o seletista também tem. Certo. Aqui no estado de São Paulo, nos outros estados eu não sei. Também não. Mas aí, mais ou menos, então, vamos dizer, chega mais ou menos, vamos dizer, por volta aí de uma 98... 98, 96. Tá. E o número de internos para esses 98 chega a quanto? O número total? No estado inteiro, em torno de 4.200 hoje. Entre 4.200 e 4.600, que varia um pouco. Lá entra muito e sai muito durante o dia. 4.200 para 4.600. Entre 4.200 e 4.600. Tá. Esse estadual. Estadual. Por todo o estado de São Paulo. Isso. E aí, você falou aí, Neemias, que entra e sai, assim, porque qual é o tempo médio que o interno fica, hein? Olha, Pedro, os que ficam, o máximo é 3 anos. Mas a média é em torno de 1 ano, se for reincidente, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, entendeu? A média é essa. Agora, quando é aquele reincidente, multi-reincidente, e que entra lá dentro, continua dando trabalho, tem dificuldade de entender a medida, esse aí fica 2 anos e pouco, 3 anos. Tá, e a idade máxima é 21 anos. Com 21 anos, pela legislação brasileira. Então, o delegado Ramagem aqui está com esse projeto aí para colocar a idade máxima de 21 para 26 anos e ampliar aí de 3 para 8 anos o prazo máximo de internação. O senhor falou 3 anos e diz ele aí, a justificativa para combater a impunidade e é extremamente necessário evitar o período máximo de internação de 3 anos para 8, né? Ele fala que a matéria aí merece um apoio, aprovação aí, porque ele diz que é anseios da população. Bom, eu acho que isso aqui tem que ser uma coisa muito bem estudada, não adianta sair na caneta, né? Porque depois que vira lei, você é obrigado a cumprir. Depois que vira lei, é obrigado a cumprir.
Então ele fala muito da internação cautelar, Aham. né? E aí ele dá uma lista de atos infracionais, né? Tem o ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência, reiteração de cometimento de outras infrações graves, descumprimento reiterado e injustificável, bom, enfim, uma porção, fala em terrorismo, fala uma porção de coisa. Bom, como é que vocês veem esse tipo de coisa, vocês aí como representante dos trabalhadores? Então, Pedro, eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa que deve ser muito bem estudado. Inclusive ser conversado com vocês, Isso, certo? conversado com a gente. Com Porque quem está o que que a gente, ali na linha de o frente. que a gente observa? O ECA, do jeito que foi escrito, ele diz o seguinte, ele diz que o adolescente ele está passando um período de transição. Sim. Então tem adolescente que ele aprende as coisas rápidas. Entendeu? Então assim, olha, eu pratiquei um crime aqui, um tráfico de droga, Um ato infracional. um ato infracional, né? Participei Que não é, de um roubo. era crime se fosse maior de idade, é menor é ato infracional. E assim, ele fala, não está certo, cara. Tô fazendo mal para alguém, não tá legal. E ele realmente entende isso aí. E não precisa de 8 anos para ele entender isso. Então assim, eu acredito que quando o delegado fez essa lei aí, ele fez mais pensando numa questão punitiva, ele não é uma coisa que ele pensou no correcional, entendeu? É para corrigir. Na socioeducação a gente vê assim, se você cometeu um erro, você se corrigiu, tá, já era, acabou. É que nem entendeu? quem comete um crime, pagou a pena, Isso, acabou. Inclusive o judiciário também vê assim, o judiciário tenta internar o mínimo possível, entendeu? Ele acha que a internação não é uma coisa é relevante assim, se o cara não consegue se corrigir com a orientação verbal, ele vai para uma SEMI. Se a SEMI foi pouco, ele vai para a internação. E se a internação foi pouco, ele vai ficando lá, até entender. É feito um acompanhamento, existe as equipes, chama de equipe de referência, né? E a gente tem que cada vez mais entender essa coisa da garantia do direito, entendeu? É feita tem as equipes de referência, que tem outra norma federal que é o SINASE, que diz como é que deve ser as internações, o que é que deve ter, tem que ter lazer, tem que ter... Aí tem gente que fica valente, fala, não, que dá muito direito para eles e tal. Só que assim, é no sentido de fazer, de salvar uma vida que estava iludida com a vida do crime e trazer ela para a sociedade. Entendeu? Hoje você não vai fazer isso porque você merece. Não é porque você praticou o crime, porque você é um ser humano. Sim, E a gente está tentando corrigir você. Deixar isso bem claro para ele. Então, assim, se ele entendeu em 1 ano e 1 mês que o que ele fez é errado, que ele não deve fazer mais, por que ficar 8 anos? Assim como vai ter gente que, como o Champinha, por exemplo, o Champinha está preso até agora. Ele está criaram uma casa especial para ele e ele está até hoje nessa casa e já tem, parece que mais alguns com ele lá, que praticaram outros crimes que não deu tanta visibilidade na mídia quanto a do Champinha. Sei. Mas ele está preso até hoje. Então, Tá preso, que no caso dele lá já virou uma coisa... Ele já passou da idade de estar na Fundação Casa. Ele entrou em 2003. 2003 na Fundação. Porque eu recebi aqui, a gente tinha aqui o contato direto com o pai da menina, né? Que é o Ari Friedenbach, né? E ele é um advogado, né? E a gente discutia muito, falou, olha, a gente tem que criar leis. Municipal você não cria leis, você vai ter que trabalhar, porque isso daqui tem que vir lá de cima, a Câmara Municipal, e muitas vezes, Câmara Federal, e muitas vezes você é obrigado a mexer na Constituição. Não tem, né? Bom, enfim. E eu conheci, né? É lógico que foi um caso assim que abalou a sociedade. E parece que você tem muita gente aí, a própria sociedade, acho que você deve estar cansado de ouvir isso, né? Até como servidor.
Ah, esses camaradas, porque não dá logo um tiro na cabeça, acaba com isso. Fala, bom, a lei nós não temos pena de morte, as coisas não funcionam desse jeito, né? E tem muita gente que ainda fala em maioridade penal, né? Isso. Na sua concepção, Neemias, como servidor e hoje, inclusive, aí como representante dos trabalhadores, né? Dos servidores, o que você acha desse negócio da maioridade penal? Hein? Reduzir a maioridade penal para 16, É, né? é. Se fala muito nisso aí. Resolve não. O que acontece, ô Pedro? Como tem problemas, a gente não consegue resolver o problema, fica tentando se arrumar a solução. E aí, nessa hora, eu prefiro acreditar em quem estuda, nos especialistas, Exato. nas pessoas que buscam conhecimento para a área. Eu prefiro acreditar assim. Eu te digo que reduzir a maioridade penal também a gente não vê como. Porque Não é uma solução. Tem jovem que tem 14, 15 anos e tem a maturidade de um adulto. Exato. E tem com 19 anos que não tem a maturidade de um de 11. Entendeu? Então, assim, a gente costuma avaliar a idade mental do cara. E o Drauzio Varela, ele, naquele livro Estação Carandiru, ele falava assim: a cadeia ela tem o poder de infantilizar o homem. Ele fala que os presos do Carandiru, eles eram infantis. E você imagina o cara que já está na idade de ter uma infantilidade. Então, aquele cara ali dentro da fundação, se ele já está numa idade de transição, é totalmente infantil, ele é sem maturidade nenhuma, ele fica mais imaturo ali dentro, Sei, entendeu? sei. Então, se ele consegue demonstrar uma maturidade ali dentro, porque lá tem menino que é sujeito homem, ele chega para você e fala uma coisa, é isso mesmo, ele tem palavra, entendeu? Ele vai lá e fala, no geral a gente não pode confiar, não, porque às vezes ele está jogando, né? E a gente fica com 23 anos lá, Pedro. É lógico. Você começa a ler nas entrelinhas, entendeu? Entendi. O cara tá falando uma coisa para você e você tá olhando nos olhos dele, tá vendo a alma dele, fala, não, tá jogando massa em mim, tá me enganando. Sim. Entendeu? É assim, e tem trabalhador assim, é por isso que eu falo que um trabalhador da socioeducação você não encontra em qualquer esquina. Tem um pessoal, uma mão de obra lá boa, qualificada, e um conhece o outro só na conversa, entendeu? Sei. Então é um mundo que só conhece quem está ali dentro. E não adianta quem está de fora falar assim, olha, segurança, eu vou contratar uma empresa de segurança, botar para tomar conta lá. Não. Ele vai tomar uma volta atrás da outra. Vai ser conflito o dia inteiro. Mas estão falando entendeu? até em privatização? Então, que é isso? Isso é uma preocupação. Eu acho que é um trabalho. Primeiro que eu vejo a socioeducação como uma atividade típica de Estado. De Estado. Eu vejo como uma atividade típica de Estado. Até porque isso aí vai de encontro àquilo que eu te falei no começo aqui. Todo mundo já errou nessa tentativa de socializar. Então, sobrou para o Estado socializar esse menino. Se ele não conseguir, acabou, cara. Exato. Não tem mais jeito, não. É caixão ou cadeia. Entendeu? Esse é o fim, né? É o fim. Aí esse dia eu estava conversando com uma pessoa, numa entrevista até, eu acho. E a pessoa perguntou para mim assim: você tem o número de reincidência? Eu ia perguntar isso aí. Rapaz, então, eu não sei como é que uma coisa tão importante os caras não se preocupam em contar, divulgar, porque eu acho que interessa alguém para não divulgar isso. Sim. Porque o que acontece? Na fundação, aí, como é uma questão de transição, a fundação teve um período que ela fez essa questão Essa questão. ela dava um número baixíssimo, dava em torno de 16, 12% de reincidência. Só que assim, às vezes o cara sai de lá com 18 anos e ele vai direto para a cadeia. Então a gente tem que saber se ele foi para o sistema prisional ou não. Esse
Essa é a curiosidade. A reincidência na vida, e aí não é a reincidência como menor. Isso, na vida. Tipo assim, Como menor tem. o menor tem, mas aí o número é baixo, porque ele passa ali. Tem menino lá que a gente. Eu te digo, nesses 23 anos, e foi mais de uma vez, teve menino que passou por lá com a gente, a família inteira. Do mais novo até o mais velho. Família inteira. Fizeram carreira. Chegou o mais velho, aí depois veio o do meio, depois veio o mais novo. Aí você falou com esse E não foi só uma vez não, tá? Rapaz. E já chegou de gêmeos, já chegou, às vezes, ter 3 ao mesmo tempo, Da 3 família. irmãos. Que é isso? Então é assim, isso é um reflexo de uma sociedade Dá uma sociedade. descontrolada. Agora, olha, você está falando aqui eu vi que você tem 3 filhos, não sei a idade. Tem 3 filhos. Tem um com 32, um com 24 e um com 16. Ainda tem um menor ainda. Tem um de menor. Tem um de menor em como casa. se fala. Mas assim, graças a Deus não me dá trabalho nenhum. Porque você tem que fazer o seguinte, tudo começa dentro de casa, não tem. É que nem a gente discute aqui educação. Aí fala, não, porque o professor, isso aqui. Meu amigo, educação é obrigação dos pais. O professor está lá para ensinar. Isso. Para te dar conhecimento. O professor não está lá para te educar. Quem tem que educar é a família. Então você tem que sair da sua casa, ser educado, não importa a sua religião, mas você. Porque a gente coloca isso, a gente discute muito isso. Né? A família ela tem que dar os primeiros passos. E se for uma família desestruturizada, que não tem um pico de estrutura, quer dizer, isso aí vai passar para. Como diz um amigo meu lá da Bahia, ele fala, educação vem de Deus. Mas é verdade. Isso daí, antigamente a gente ouvia falar, educação vem de berço. E eu não tiro a razão. Olha, eu vejo aqui uma coisa que também eu acho. Porque é o seguinte, a sociedade, nós estamos falando aí numa época agora de eleições municipais. E nós sabemos que a capital de São Paulo, a capital, né, paulista, ela tem sérios problemas de segurança e a gente sabe que o que tem de menor infrator rodando pela rua é muito grande. Como não resolver, né? Porque, já que você falou aí de Bíblia, Caim matou Abel. Então, quer dizer, isso quando só tinha os dois, né? Então eu não sei que conflito houve ali. E eram irmãos. Que eram irmãos. Então, veja bem, isso, a violência, quanto maior a sociedade, mais violência tem, isso vai acontecer. O que tem que ser feito é dar oportunidade e mostrar que é o seguinte, como você acabou de dizer aí, o mundo do crime te dá 2 opções, ou o caixão ou a cadeia. Você pode escolher. Isso. Porque isso não tem como. O cara é bem sucedido no crime. Não tem o bem sucedido no crime. Ele é um criminoso que ele simplesmente foi ganhando dinheiro em cima do crime. Mas não é o bem sucedido. Não existe o bem sucedido. Geralmente não se aposenta, né? Não se aposenta. Era isso que a gente falava para ele. Você já viu alguém aposentado no mundo do crime? Quando eu entrei na fundação, na FEBEM ainda em 2001, os meninos falavam para mim assim, para tentar tirar uma com a minha cara, ele falava assim, ei senhor, o que o senhor passa um mês para ganhar aqui, eu ganho numa saidinha de banco. Eu olhava no relógio assim e falava, 7 horas eu vou embora, você vai mesmo que dia para casa? O crime é isso, cara, você vai viver trancado aqui. Aí ele caía na real, falou, eita, bateu uma saudade de casa agora. Falei, então, eu volto todo dia para casa, graças a Deus, e seguro. Eu posso ir para casa, lá eu vou encontrar minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai. Aonde está toda a família mesmo? Você vai sair daqui e vai encontrar eles aonde? Ou eles têm que vir aqui para te ver, certo? Quer dizer, tem que passar por toda uma humilhação muitas vezes. Né? O dia de folga no domingo. Lá tinha mãe que falava assim, quando o filho dela estava preso, ele era de Diadema, ela falava assim, a família inteira está presa. Eu fazia um almoço de domingo,
humilde, mas se juntava todo mundo ali É verdade. no domingo. Agora não, eu tenho que vir para cá. Quem Então- fazia o almoço era eu, os outros lá vão comer miojo. Ô, Neemias, me diz uma coisa, Neemias. Sim. Está aí, o próprio sindicato, ele representa, e é lógico que não só ele representa os servidores, né, dentro do contexto vamos dizer, dos direitos trabalhistas, Isso. mas também de outras coisas, né? E toda essa experiência de vocês, né, dos associados, isso aqui não dá para reunir e falar, olha, a gente tem uma experiência aqui, a gente tem uma conversa, a gente tem como melhorar esse sistema. Ninguém te ouve. Então, é isso que a gente busca, né, Pedro? É aquela coisa assim, ó, é conseguir ou morrer tentando. O que é que a gente tenta? A gente tenta trabalhar no convencimento. Primeiro dentro da instituição, da executiva. Se eles continuarem tendo dificuldade, a gente conversa com alguns deputados da Lesp. A gente conversa com... Nós temos uma confederação nacional em Brasília, nós temos contato lá também. Sei. Tem o pessoal da Socioeducação de lá, que é do CONAS, o presidente de lá é nosso amigo, a gente está sempre em sintonia. Nós temos conversado com servidores de outros estados, como do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, para a gente ver os problemas que tem lá. Só que o que eles dizem para a gente é o seguinte, não é mesmo? A maior socioeducação do Brasil é a de São Paulo. Então o exemplo tem que vir de vocês. Quem é maior tem que dar exemplo. Entendeu? Então, assim, o que a gente busca, Pedro, é uma harmonia. Por Sim. exemplo, o judiciário, quando chegar na unidade, no centro, vai fazer uma fiscalização, opa, beleza, bem-vindo, faça a fiscalização. Mas não tem que sair de lá afastando funcionário, por quê? Afastando logo de cara, de bate-pronto. Houve uma denúncia de um adolescente, afasta. Esses dias eu tive questionando um excelentíssimo juiz de direito, que ele afastou 31 funcionários. Olha, excelência, o senhor está colocando a situação lá, está ficando mais perigosa, já é perigoso. É lógico. Com 31 é perigoso, imagina o senhor afastando 31. Eu tenho dó dos que vão ficar lá. Entendeu? Ele, não, mas é porque era necessário. Mas necessário por quê, excelência? Inclusive foi um dos casos que deu repercussão na mídia. E aí eu falei, sem contar que o pessoal já está condenado, né? Já teve um linchamento público, né? Eu falei isso para ele. Lógico. Falei isso para ele, entendeu? Então, assim, a gente queria fazer, entrar em harmonia, que eu acho que se a gente juntando, todo mundo, juntando trabalhadores, o sindicato representante da categoria, a executiva da fundação, o governo do estado, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público da Infância e Juventude, o Judiciário, ninguém está para defender tortura, não. Tortura é crime. Ninguém defende. É lógico. Ninguém defende. Mas também a gente não vai defender quem acusa sem prova. Exatamente. Também não vai defender. Eu tenho aqui uns dados aqui, que é do Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. Não sei se chegou a ter contato ou chegou a ter esse material já na mão. Não. Tá? Esse comitê é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E nesse relatório, o relatório é grande, né? Mas eles falam que é o seguinte, que entre os adolescentes vítimas de violência letal e identificados na base de dados das secretarias estaduais de São Paulo, 90% desses adolescentes, né, que são vítimas de violência letal, 90% vivem em situação de pobreza. 2/3 tinham abandonado a escola e metade morreu em menos de um ano após a saída da Fundação Casa. Quando eles saíram da Fundação Casa, em menos de um ano, esses adolescentes morreram. Essa falha vem, que é uma falha meio que histórica, né? A gente está falando aí que 90% vive numa situação de pobreza. Tem que acontecer uma reviravolta nisso tudo. Nós estamos aí em eleições de 2024
embora a segurança pública não seja obrigação da prefeitura, mas a prefeitura tem que olhar tudo isso como um cidadão. Não é, a segurança pública não é obrigação da prefeitura, mas o combate à pobreza o combate à evasão escolar A melhoria social. Tudo isso é uma obrigação, sim. Redução do desemprego, né? Como é que você vê esses dados? Porque são dados oficiais. E são dados que eles têm o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, a Unicef, né? Então, dados do governo do Estado de São Paulo, não estamos dando aqui nada que não seja oficial, que vieram deles, é um comitê estudando, e chegaram a essa conclusão. Se chegar a essa conclusão, como combater? Então, Pedro, você falou bem que são problemas históricos. Quando eu entrei na fundação em 2001, em 2003 saiu os dados da quantidade de adolescentes que saíram da FEBEM na época, Sim. que tinham morrido no último ano, em 2002. Era um número de 792 adolescentes. Eu achei um número, se você levar em consideração que a gente tinha 4.100, só que tinha 4.100 internados de uma única vez. Só que no decorrer de um ano, a FEBEM chegava a internar, a atender mais de 11 mil Sim. internos. Passava pelos atendimentos de semi-liberdade. Porque eu não sei se você sabe, mas depois que sai da internação, existe um programa que eu não sei, eu não tenho conhecimento de qual é a eficiência desse programa, que eles chamam de LA, é Liberdade Assistida. Sim. Eu não sei qual é. O governador João Dória tentou fazer aí, até investiu aí numa ONG, um valor significante, que depois deu em nada. Como sempre. Chamada Rede Cidadã, não sei se você lembra. Você conhece. Pegou 25 milhões de uma única vez, e aí não fez nada, não deu em nada. Quando terminou, agora por último, o que sobrou foi alguns aparelhos de celular, devolveram os celulares, que é para usar nas unidades, para fazer videochamada nas unidades da fundação. Não sei se prestou conta desse valor, eu sei que é um valor significante. O orçamento do governo do estado com a fundação é de 1,7 bilhão por ano. É um valor significante. E aí vem a reclamação dos trabalhadores, e com razão. Só para você ter uma ideia, nós temos 37 mil processos. Esses 10 mil funcionários têm 37 mil processos trabalhistas. A Fundação Casa é recordista na empresa pública, eu acredito que seja recordista. Se você colocar num contexto nacional, só tem 5 empresas que têm mais processos trabalhistas do que a Fundação Casa. Só que a única que só tem 10 mil é a Fundação Casa. As outras é Bradesco, Itaú, Sim, que são que tem milhares, 100 mil, 104 mil empregados. Com 10 mil, então assim, isso significa o quê? Se você colocar aí uma porcentagem, 37 Sim. mil para 10 mil funcionários, dá em torno de quase 4 processos por funcionário. O que significa isso? Está negando direito para o trabalhador. Está negando direito, o trabalhador vai atrás do seu direito. E é coisas básicas, assim, como quinquênio, sexta parte, hora extra, entendeu? Coisas básicas que poderia ser reconhecido. Então o trabalhador reclama, peraí, se tem muito orçamento e não reconhece nossos direitos, estão fazendo o quê? Alguma coisa estão fazendo o quê com esse dinheiro, verdade. pelo amor de Jesus Cristo, entendeu? Não, mas você pega aí, como você falou aí, 25 milhões por uma ONG, era muito melhor ter investido esse dinheiro nas melhores condições de salário, contratação de mais servidores, e assim vai indo. Também concordo contigo, né? A gente vê aqui, recebe aqui o pessoal da educação. A reclamação é mesmo. Não, na hora do aumento é 0,1% de um lado, não sei o que lá do outro. A gente só vê assim, não dá o devido valor, né, a esses agentes públicos, e de repente você vê o dinheiro sendo estragado, sendo colocado de qualquer forma, né?
E tem que ser investido, tem que aumentar. A gente vê segurança pública, né? Enquanto o crime organizado está saindo aí com 38, um modo de falar, com 38 na cinta, os nossos agentes de segurança têm um canivetinho. Quer dizer, a briga é desproporcional. Nós estamos falando do camarada que tem aí fuzis, né? O crime organizado tem armamento. E os nossos policiais têm que enfrentar aquilo aí e fala, ô, irmão, o policial não pode atirar. Como não pode atirar? Ele vai morrer. Entre você morrer, entre eu morrer ou você vai, perdão, vai você primeiro, né? Vai abrir o caminho. E a mesma coisa não deixa de ser diferente, né? Então, sempre nós temos essa coisa. E talvez, como você falou da Fundação Casa, pouca gente da população, pouca camada da nossa população conhece o trabalho da Fundação Casa. Sabe que a Fundação Casa, e eu vou te passar aqui como um leigo, me corrijas, tem todo o direito de corrigir. O que é a Fundação Casa para ele? É a cadeia do menor. Isso. Primeira coisa que passa na cabeça do cidadão. Fundação Casa, cadeia do menor. Fundação Casa é um lugar que não recupera ninguém. É a escolinha do crime. É a escolinha do quê? Começa ali, é o jardim da infância, né? Você começa no jardim da infância e depois você vai para a cadeia, aí você vai para os CDPs da vida, porque ali você vai se tornar PhD, você vai ter né? Vai ter ali umas lições, mas é o que passa para a população. Tá? E vai para a população passa o seguinte, quem é aqueles agentes da Fundação Casa? Eles não querem nada com nada. Fecha a porta, deixa a turma lá se matar. É isso que passa para a população. Então é importante mostrar que existe um trabalho, que se esse trabalho não tiver uma valorização, ele vai para água abaixo. Isso. Inclusive, Pedro, a gente que está no meio, conhece muita gente, a gente vê que tem pessoas que têm conhecimentos históricos. E aí você vai ver na forma de abordar uma situação, um problema. Tem problema que ele era possivelmente, para quem é leigo na área, pensa assim, é uma coisa que vai se agravar. Ele não. Chega um cara que é mais experiente, que aprendeu com um colega dele que não tem curso especializado de agente socioeducativo, ele chega ali e fala, vem cá, filho, isso aqui é assim, ó. Porque o jovem, ele, mesmo ele sendo inconsequente, mas ele é muito inseguro também. Ele tem uma insegurança, então ele quer alguém que passe essa segurança para ele. E se o cara que passa a segurança é o agente, ele fala assim, não, esse aqui é meu condutor, quem vai conduzir os trabalhos aqui são eles. Eles olham muito essa questão do se tem voz altiva, se não tem, entendeu? Voz altiva não é falar alto, não, é tipo assim, olha, é firme. Tem que ser firme. Tem que ser com firmeza. O cara chegou com firmeza, vou fazer isso, isso e isso. Se você não prometer nada, que se você prometer alguma coisa e não cumprir, depois sua moral cai. Então, assim, se você prometer, e eles acreditam, entendeu? Acreditam, olha, vou dar um futebol hoje à tarde, mas só se tiver isso, isso e isso. Aconteceu o que foi combinado, o futebol vai rolar, entendeu? Aí se você fala, não, depois desconversa, ele fala, desconversou. Prometeu, não cumpriu, ele fala que desconversou. É o linguajar deles, né? Mas da área. Mas assim, às vezes acontece de você ter momentos de tranquilidade, de paz lá dentro. Sim. Às vezes acontece, mas só que assim, também, na hora que é um ambiente de conflito, né? Acho que ninguém pode se enganar que aquilo lá é um ambiente de conflito. Você está mudando conceitos, pensamentos da cabeça de uma pessoa. E por mais que às vezes o cara entenda alguma coisa por um determinado tempo, tem uma hora que ele tem uma recaída, na hora que ele sentir fraqueza, e foi o que aconteceu nessa agressão lá de Guarulhos.
eu falo para eles assim, olha, eu acho que tem que ter um número de funcionários suficiente para atender aquela demanda, entendeu? Tem casa que você deixa 2 funcionários dar conta, tem casa que com determinado número de adolescentes. Tem casa que com o mesmo número você tem que colocar bem mais pessoas, porque tem os adolescentes que estão ali desafiando, entendeu? Querendo tomar a liderança. E a liderança indo para a mão deles é uma tragédia, meu amigo. Sabe por quê? Foi o que eu falei pro juiz lá. Eu falei, se a liderança for para a mão deles, sabe como é que funciona? O mesmo cara, eles orquestram a denúncia. Eles fazem um orquestramento da denúncia. Ele fala, pô, um dia que o juiz vier visitar, e o juiz está vindo sempre ainda, que ele vier visitar, se fala isso. Aí o cara vai treinando. Se você não falar, mano, eu fico sabendo. Na hora que o juiz vem, todo mundo fala, ó, seu fulano de tal faz isso e isso. Agride, bate, espanca. E aí o juiz vai lá, não afasta. Todo mundo falou, não foi só um. Mas tem um, só que orquestrou foi um. Eu falei isso pro juiz. Aí ele fala assim, bom, mas é impossível todo mundo falar igual. Eu chego lá de surpresa, eu falei, rapaz, olha, eles têm tempo. Que dia que o senhor vai voltar lá? Daqui a 2 meses. A próxima denúncia já está sendo ensaiada lá agora. Estão ensaiando a denúncia daqui a 2 meses lá agora. Você imagina, você não vai falar direitinho. Agora, também o juiz não pode menosprezar a capacidade de inteligência, de articulação dessas pessoas, certo? Porque quem está ali é uma pessoa que tentou burlar a lei, então tem que entender o seguinte, o que é uma pessoa que já tem um histórico de ser uma pessoa que anda na marginalidade, na contramão da lei. Para ele não tem nada a perder, certo? Tem mais a perder. Eu quando eu entrei na instituição, Pedro, o pessoal falava e eu, assim, não conhecia, eu desacreditava, né? Sim. Ficava descrente. Dizia que o ambiente na fundação, na FEBEM, era mais complicado do que nas penitenciárias. E aí eu lhe digo por quê. Porque nas penitenciárias, hoje em dia você chega lá dentro e joga lá dentro e acabou. Você não fica lá junto com eles. Você fica na gaiola, que os caras chamam de viúva, né? O cara só encosta na viúva se for para pedir seguro, na cadeia. E na fundação não, na fundação você tem que estar lá dentro. Porque os menores adolescentes, eles são inconsequentes, eles são os adultos são inconsequentes, os adolescentes são mais ainda. Entendeu? Por quê? Porque por falta da maturidade. Entendi. Então. Qual é a idade, mais ou menos? Bom, a idade mais ou menos não. A idade mínima para um adolescente ou um menor ingressar na Fundação 12 anos. 12 anos é o mínimo. Antes disso... Só que aparece poucos nessa idade. Não aparece muito, não. A faixa que tem mais é entre 16 e 18. Tá. Chegou com 18 anos, se o camarada comete um ato infracional, mas ele tem 18 anos, ele vai para a Fundação Casa? Se ele tiver completo. Não. Não vai. Não vai. Se ele tiver completo 18 anos, vamos dizer, aí tem um corte no tempo. Ele praticou o crime, ele vai completar 18 anos. Amanhã. Pronto, ele é menor ainda, ele vai para a Fundação Casa. Vai para a Fundação Casa, porque mesmo lá ele pode ele tenha que ficar até os 21. Lá ele pode ficar até os 21. Tá, que seriam 3 anos. Isso. Ah, tá. Entendeu? Então vamos lá, com 12 anos é pouco. Não, olha, a gente sabe que vocês têm uma série de coisas, né? Uma série de problemas para resolver. Muitos. Mas também tem umas coisas que são legais aqui e a gente vai passar. Tá? Que mais de 160 jovens que cumprem a medida socioeducativa, eles participaram na última quinta-feira do 18º Torneio Estadual de Xadrez. E a capital, tá? Os campeões do torneio são da capital. Então a capital vem aí trabalhando essa garotada. O evento foi promovido pela Fundação do Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, que é a Casa. Contou com a participação de 41 centros socioeducativos de várias regiões do estado de São Paulo.
e foi marcado por uma intensa competição entre os participantes. Os grandes destaques foram os adolescentes do Centro Socioeducativo de Juquiá, No Brás. né, que conquistaram o torneio por equipes nas categorias masculino e infantil de 12 a 15 anos e juvenil a partir dos 16. E o da casa Chiquinha Gonzaga, que foram as vencedoras da categoria feminina. Além aí de troféu, os 8 melhores receberam aí medalhas, também teve o reconhecimento do esforço, a dedicação individual e o trabalho inegável dos seus sócios educadores. A gerente técnica da Fundação Casa, Janaína de Brito Asprino, né? Ela falou que foi um sucesso esse torneio. E o xadrez é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas. Xadrez é uma... Não é jogo de palitinho, né? Porque até o palitinho você também tem que, né? Saber, você tem que falar, pô, né? Eu já participei, já acompanhei um torneio desse aí, é emocionante. No ano que eu levei um adolescente da unidade que eu trabalhava, aconteceu aqui no ginásio do Ibirapuera. E eu te digo que foi muito emocionante, porque eles colocam na disposição ali uma certa quantidade, e conforme um vai vencendo o outro, um vai sendo eliminado e vai compondo novamente até que sobra só 2. E o rapaz que era presidente da Associação Paulista de Xadrez, né? Sim. Ele já era um senhor, ele chorou, cara. Eu me emocionei com ele, vendo ele chorar, ver aquela Porque o xadrez é uma coisa que ele demanda muita concentração da pessoa, pensamento rápido, e uma série de coisas, porque sabe que o xadrez é um jogo de muita estratégia. Né? E aí, por exemplo, lá vocês desenvolvem vários tipos de esporte, né? É lógico que todo mundo quer ser jogador de futebol. A maioria. Mas sempre tem os que se interessam por xadrez. Mas, por exemplo, você tem o xadrez, você tem outras modalidades de esporte, porque isso é bom, porque você pega um garoto desse que, pô, foi campeão, recebeu medalha, isso aqui incentiva, não? Incentiva. Mas, pelo menos por um momento ele para de pensar besteira, né? Né? Pelo menos nesse momento aí, enquanto ele estiver concentrado ali, ele vai parar de pensar besteira. Mas isso aí não pode dar assim uma guinada, o esporte não pode dar uma guinada? Às vezes dá. A gente costuma, Pedro, não vender muita fantasia, muita ilusão, entendeu? Porque quando você sonha demais, na hora que acorda, você tem que, assim, pode até sonhar, só que com os pés no chão. Né? É melhor assim. E tem muito. Lá todo mundo sonha em ser jogador de futebol, que joga muito e treina e tal, mas eles, por si só, eles já são sonhadores, né? Sim. E aí, se você for alimentar esses sonhos, a gente fala, não, legal, vai em frente e tal, não vou desanimar você, só que assim, ponha na sua cabeça, você não tem que ter isso aí como a única saída da sua vida, você precisa estudar, você precisa ter uma carreira sólida estudando, e estudar para a vida. Eles perguntam muito, alguns com a vivência, né, eles começam a ver você como referência mesmo. Sim. Não tem jeito, é aquele padrão masculino que faltou para ele. Entendi. Então ele vê como pai mesmo, não tem jeito. Por isso que eu falo brincando, mas. E os colegas ficam até bravos, porque começam a chamar, é paizão, não sei o que, tem uns que falam. Não, mas. Sim. Eu não digo assim, você não pode ter envolvimento, mas tem que ter uma interação, entendeu? Porque ele tá ali, cara, ele tá dependente de um padrão masculino, e você é aquele padrão masculino. Olha, eu fiz isso assim, assado, mas eu fiz errado, você deve fazer assim, entendeu? Ou eu fiz isso e deu certo. De repente você fazendo dá também. A realidade é essa, a gente passa, é referência, por isso que
A função anterior era monitor. O monitor é o cara que faz alguma coisa para o outro ver e fazer igual, entendeu? E aí depois mudou para agente de proteção, porque era para proteger o adolescente. E hoje a gente termina que todo mundo faz a mesma coisa, só trocou de nome. Eu, depois que eu estou na fundação, eu cheguei lá, tinha os monitores, depois mudou agente de proteção, agente de apoio técnico, depois agente de segurança, depois agente de apoio socioeducativo. E agora a gente está tentando tirar essa palavra apoio, porque a gente entende que o apoio, você está ajudando alguém, e lá a gente não é ajudante de ninguém, nós somos os protagonistas da socioeducação. O agente socioeducativo, ele é o protagonista da socioeducação e tem que receber a nomenclatura na carteira como tal. Exatamente. Entendeu? Neuminhas, eu estou te chamando de Neu, não é? É Neemias. Uhum. Você está hoje como presidente do sindicato. Quais as maiores demandas que vocês recebem lá? Dos servidores? Dos servidores. Tudo bem, os salários. Salário é baixo. Mas qual a maior demanda, além, é lógico, dessas daqui que pega eles aí, porque vocês estão numa linha de frente muito dura, porque vocês estão expostos, né? Então, esses casos de violência, de falar que é maltrato, que é tortura, vamos deixar isso aqui, mas tirando isso, qual as maiores demandas? Ô Pedro, uma das maiores demandas, por exemplo, que a gente tem, eu acho que fica até difícil você eleger, fazer uma classificação, porque a gente tem problemas históricos, cara. Um deles, por exemplo, é a falta de segurança. Quando você não dá para você falar que você está tranquilo, o trabalho em si ele é um trabalho desgastante, penoso e sem reconhecimento. Então, vai adoecendo os servidores. Outro problema, o problema do salário. O salário é baixo, mas você adoecendo, você precisa de quê? De um plano de saúde bom. E nosso plano de saúde, nesse último ano agora, cara, trocaram para um plano de saúde aí que eu não vou nem citar o nome, senão eu acho que são até vizinhos de vocês aqui. Tá? O escritório deles é vizinho de vocês, vai vir jogar pedra aqui, né? Mas assim, o plano de saúde que entrou agora. Deixa a desejar? Muito, deixa a desejar. Não, eu falo que o plano de saúde é fake, é inoperante. E é caro. É caro e inoperante. Entendeu? Não funciona. Então, antes de entrar aqui, eu estava conversando com uma moça que ela está com problema de câncer. E o plano não atende, cara. Ficou 2 meses sem fazer quimioterapia. Não. Entendeu? Isso aí, como é que pode? É condenar a morte. É condenar a pessoa à morte, né? Então, assim, mas os planos de saúde geralmente faziam isso. Então, assim, e aí tem vários problemas. Tem alguns que a gente faz algumas denúncias, outros a gente entrou na justiça. Por exemplo, teve 2 casos lá que nós ganhamos, que eles não queriam atender crianças com necessidade especial, que tem autismo. Se nega a atender, tirou do plano, nós entramos na justiça e... Mas não, você vai atender, ganhamos 2 casos, entendeu? Então, assim, eu não gosto muito dessa questão de judicializar tudo. Sim, mas às vezes é necessário, né? Eu acho que primeiro você tem que conversar, entendeu? Tentar resolver politicamente. Se não conseguir, é o jeito, cara. Foi o que nós fizemos. Conversamos, não atendeu. Eles burocratizam, cara, o atendimento e a pessoa vai para ser atendido. Tem gente que desiste. Se você não for muito persistente, você desiste. E eles recebem um valor significante, velho. O valor é bom. Não, sim. É em torno de R$ 1.070 por vida. Por vida. Para não atender. Muita gente já saiu fora, abriu mão do plano e assim. E é um tema que é da pauta de negociação salarial todo ano. A empresa dá um plano de saúde. Eu vou colocar a culpa na empresa? Não, a empresa ela abriu um pregão, o governo do estado abriu um pregão. A única que apareceu foi essa. Tá. Falou, para não ficar sem plano, vou contratar. Exato. Então eles têm um faturamento aí mensal, eu acredito que hoje na casa dos 12 milhões,
entendeu? 14 milhões. E nem todo mundo fica doente ao mesmo tempo, né? Então, aí... Então, lucro tem, né? Então, o lucro tem. Aí esses dias aplicaram uma multa neles por conta do atendimento, que não tem. E eu falei, tá barato. A multa foi só 1,5 milhão. Não, Mas não atende, não funciona. É lógico. Procura um exame. No começo, no início, eu negava raio-x. Falei, qualquer hospital, não é que o hospital da prefeitura seja ruim. Sim, sei. Qualquer atendimento, na rede de atendimento aí, da prefeitura, do SUS, atende, tira um raio-x, você tem um plano, paga 1.070 por mês por pessoa e não ser atendido. Exato. Aí você aplicar 1,6 milhão de multa é de graça, que ele tá lucrando ainda. Então, por exemplo, essa questão, por exemplo, dos planos de saúde é uma... É uma demanda, a demanda da segurança, a gente não vê solução fácil para a segurança, mas eu acho que é uma coisa, que é uma preocupação que tem que ser 24 horas por dia. A preocupação de ter um ambiente seguro, entendeu? Sim. Se tiver um conflito, está em condição de resolver. Isso aí é uma preocupação. O plano de saúde, salário e... Salário, qual é a data base? Nossa das bases é 1º de março. 1º de março. É. Então, agora com essa confusão, a gente vai terminar o ano, porque eleições, isso aqui tira o foco de tudo. Na verdade é o seguinte, as eleições tiram o foco. Tira o foco. Isso é normal. Tá? Uhum. Quer dizer, quando dormir, quando acordar, nós já estamos em 2025. Uhum. Tá? Data base, vocês já estão se preparando, negociando alguma coisa, porque gente... como você falou, primeiro a gente parte para a conversa. Tá? Primeiro parte para a conversa. Você negociar com o governo do estado, Pedro, inclusive é uma coisa que muita gente não entende. Eu acho o seguinte, se você consegue conquistar a confiança, o coração do governo e dizer assim, olha, eu vou lhe dar um reajuste tantos por cento acima da inflação, legal. Legal, você conquistou, tal, foi na mesa de negociação ali. Se você sair da mesa, e aí tem também o governo usa a burocracia a favor dele. Ele tem um grupo de conselheiros, ele não atende a gente direto, né? A gente vai tentar conversar com ele, mas não atende a gente direto, ele tem um grupo de conselheiros que diz sempre não. Se disser sim, perde a cadeira. Entendeu? Entre perder a cadeira, eu digo não. Entre perder a cadeira e dizer sim, eu digo não, eu continuo aqui. Exato. E aí a gente leva uma pauta, claro que uma pauta pé no chão. A gente pede alguma coisa acima da inflação que nunca vem. Nesses 23 anos a gente sempre pediu acima da inflação. Mas nunca veio acima. Quando vem é 1 ou 2% ali e depois tiram alguma outra coisa, entendeu? Aí o que acontece? O salário vai ficando defasado porque a inflação come, né? A inflação corrói. A gente já chegou a contabilizar aí, teve alguns anos que não deu nada, dependendo do governo, né? Aí a gente volta para o outro e fala, mas não foi eu que fiquei devendo, foi o outro. Você não se resolveu com ele. Aí a gente vai para o judiciário. No judiciário, meu amigo, aqui em São Paulo a gente até tem uma boa relação com o judiciário aqui do TRT-02 aqui na Consolação. Só que assim, se der alguma coisa acima da inflação aqui, chega lá no TST, tem uma tal de um AOJ5 e aquela história de não interferência dos poderes, o judiciário não pode interferir no orçamento do executivo para não desequilibrar a economia. Sim. Aí vem essa... Então assim, pelo sim, pelo não, já teve vez que a gente ganhou 3% a mais aqui, quando chegou lá em Brasília, tiraram e colocaram a gente para devolver, que já estavam pagando já. Teve que devolver. Então, é uma coisa, cara. Teve que devolver? Teve que devolver. E o sindicato ainda foi multado. Meu pai do céu. É assim. Nemias, bom, vocês então devem ter ali um atendimento jurídico... Não, é excelente. E assim, deve ter demanda que não acaba mais, né? Tem muito. Superlota o atendimento jurídico. Fora o atendimento jurídico, né? Algum outro tipo de convênio? Rapaz, a gente chegou lá agora, já fizemos alguns
Já fizemos algumas parcerias com Opa. colônias de férias. Ah, Fizemos uma parceria com termas no interior. opa. Então, assim, Você, que você, a vida... você é agente termas. A gente, O problema é ter aí férias. a pessoa paga, mas com desconto, sabe? Sim, sim, Paga um sim. valor diferenciado. Não, mas é lógico. É o que todo mundo está fazendo, porque senão não mantém. Ninguém mais hoje. Sindicato nenhum consegue manter sozinho uma colônia de férias. Então, eles fazem essa parceria, isso. fica bem melhor. Também é bom para a pessoa, porque acaba pagando menos. E é bom para os dois lados. Nós fizemos lá, só agora, de abril para cá, nós fizemos uma parceria com a POSP. A POR, a Associação dos Através Professores, através né? da FET, Fizemos com o sindicato da borracha. O Sind Borracha. Cid Borracha, Fizemos com o Citaema da Sabesp. Eles certo. têm uma colônia de férias ali em Nazaré Paulista. E fizemos com duas termas no interior, em Olímpia e aquela região. Sei, aquela é famosa lá de A gente estamos buscando mais para poder. A vida não é só trabalhar, né, cara? E quem vive numa vida estressante como a gente, cara, como trabalhador da fundação, eu acho que tem que ter um momento para relaxar depois. Exato. Mas aí vocês não correm o risco do camarada ir para uma termas dessa, uma coisa e falar, o quê? Eu vou voltar, mas Vou nunca. voltar mais nunca. Mas nunca. Porque... Daqui eu já me aposento e vou ficar por aqui mesmo. Rapaz. Não, mas é legal. Então vocês têm essas parcerias, né, com colônias de férias, descontos para os associados também. Tem. Como é que faz para se associar No sindicato? no sindicato? A gente tem um formuláriozinho lá que a gente divulga no site. Sim. Tem um link no site. Qual é o site? É o citcesp.org. Se colocar CITCEP no CITCESP, Google, aparece. vai aparecer, a pessoa Aparece. clica lá e ele já consegue. Aí aparece e dá para se sindicalizar pelo Sim, mas pelo site, mas a gente também tem uma ficha física mesmo, se a pessoa quiser preencher lá. E aí dá. porque vocês estão lá no a gente Tatuapé, tem, né? no Tatuapé, Rua Engenho Velho, número 111. Aí a gente tem, além do atendimento jurídico, a gente dá uma carência de 3 ou 4 meses, porque Porque não a pessoa só paga Só ali, paga quando usa tem- o advogado, tchau, até logo. não, os advogados já aconteceu já, Sim, o cara, sim. 3 vezes, o cara abre um PA contra ele, e um PA para defender hoje, meu amigo. Hoje um PA para ser defendido, o PA é o processo administrativo. Certo. O advogado barato cobra 10 mil reais. A gente teve um outro processo parecido, no barato, teve um processo lá da Raposo, da unidade que fechou. Sei que... Parece que era Casa Cedro. Essa daí eu nem sei se já saiu a sentença. Teve uma denúncia monstra que foi divulgada até na OEA, Corte Interamericana. Rapaz, Como eu falei, não aparece ninguém para ajudar, só aparece para trabalhar. E aí houve esse processo lá, essa acusação, e o de lá teve demissão, viu? Demitiram os trabalhadores, parece que foi um número de uns 20 e poucos trabalhadores. E aí quando foi agora, teve o julgamento, a gente foi no julgamento na Fora da Barra Funda, chegou lá, teve servidor que falou o seguinte, ó, eu não era sindicalizado, eu tive que pagar 35 mil, vendi meu carro. O outro fez uma coleta... Sim, as pessoas têm que entender Então- que o sindicato ele é uma extensão também dos seus direitos, né? Aí Porque vocês, quando brigam por um aumento, esse aumento vem para quem está sindicalizado e quem não está também. Né? Então, por isso que é importante. Teve um rapaz que pagou menos um pouco, ele falou assim, olha, eu paguei só 18 mil, mas... Só. Paguei só 18 mil, mas eu fiquei com o compromisso de visitar as unidades que eu tenho conhecido, entregar o cartãozinho, fiz um trabalho para ele. Sei. Captação de cliente, né? Ele me falou, eu fiz esse acordo com ele aí. Então, assim, eu acho que o valor da taxa em média lá gira em torno de entre 40 e 80 reais, depende do salário. Eu acho que é um valor de 2 quilos de carne para quem paga 80, né? 2 quilos de contrafilé. Eu acho que vale a pena você abrir mão de comer esses 2 quilos de contrafilé e ter uma garantia. Ao mês, Porque... Não, é lógico. Não, e aí, não é só isso aí que você está falando em convênios, parcerias, tem uma série de outras coisas, né? Tem essas questões aí
das assembleias, dos coletivos, de tudo. Está falando aí em os benefícios, as colônias de férias, faculdade. Faculdade nós estamos abrindo já abrimos com a Unisa Unisa, e com a Anhanguera. Anhanguera. Fizemos um convênio. Tá. Isso aí é extensivo aos filhos? É os filhos. Aos filhos. Extensivo aos É, filhos. que isso aí é bom. E aí a gente Se você parar para pensar... a Unisa nos abriu a possibilidade de a gente montar uma salinha dentro do sindicato para fazer atendimento psicológico, porque lá tem Tem a faculdade de e psicologia. a gente acha que a gente precisa muito, porque o nosso desafio, Pedro, nosso desafio na instituição é a gente combater um monstro que é esse problema social da socioeducação, Aham. combater um monstro sem virar monstro, entendeu? Sendo dócil, Sim. tranquilo, assim, viver em paz, entendeu? Não se deixar Não contaminar. se deixar contaminar por aquele ambiente. Esse é o nosso desafio diário. Tá bom. Neemias de Souza, ele é presidente do Sindicato da Socioeducação do Estado de São Paulo, e nós estamos chegando em cima da hora, Neemias. Mas o papo é bom. E olha, isso aqui é importante, porque a população tem que conhecer esse tipo de trabalho, porque é que nem a gente fala aí sobre médicos, enfermeiros, professores, advogados, tudo isso são profissionais que estão bem à luz das pessoas. Mas se a gente falar desse servidor da Fundação Casa, ou até dos agentes penitenciários, ninguém sabe da profissão e do que se passa, né? Porque você trabalha num caldeirão e vive na pressão. Né? E isso daqui é muito, mas muito bom, até para esclarecer. E as pessoas entenderem, né? Porque muita gente não entende, porque também não existe uma divulgação do governo, uma série de coisas. E os números aqui que às vezes aparecem aqui, que vê que a Fundação Casa não é uma escolinha, né? Um jardim da infância para o crime. Tá? Tenta fazer alguma coisa. Agora é importante que o poder público e quem foi eleito para legislar, legisle com sabedoria e ouça, principalmente quem está na linha de frente, que vocês, muitas vezes não, vocês têm realmente muito a colaborar na edição de uma política, porque vocês vivem isso na carne 24 horas. Eu quero agradecer, você pode fazer as considerações finais. Ô Pedro, eu que agradeço por essa oportunidade. Realmente eu acho que a gente precisa se apresentar para a sociedade como uma instituição que faz um trabalho que, ao meu ver, é de excelência, que nós temos os melhores agentes socioeducativos e a melhor socioeducação de todas as formas, todos os profissionais da área do Brasil. Eu acho que a gente precisa, para a sociedade conhecer e valorizar essa mão de obra. Eu acho que a gente não depende de muita coisa, tem muita necessidade, mas muitas vezes um reconhecimento começa tudo com um reconhecimento. A partir do momento que a sociedade, as autoridades reconhecerem que esse trabalho é importante, tudo começa a mudar. E a gente quer agradecer essa oportunidade. Se precisar, nós estamos à disposição ali no Sítio Sesc, na rua Engenho Velho, número 111. Eu espero ter contribuído com os esclarecimentos que necessário. E se precisar, a gente se prepara mais e volta mais vezes. Sem dúvida alguma. Para trazer mais esclarecimentos. Sem dúvida alguma. Estamos à disposição aí, beleza? Muito obrigado mesmo. Sem dúvida alguma. E olha, foi esclarecedor. Muita coisa que a gente desconhece, tem números, né? Mas números você muitas vezes não condiz com a realidade. Mas enfim, existem problemas, como existe coisas que realmente mostram um trabalho, que é o caso aqui, eu acabei agora de falar aí de um campeonato de xadrez, né? Então, que todo mundo sabe, tá? Que é um jogo, um esporte, né?
que requer muita concentração, muita sabedoria. Então, se alguma coisa está acontecendo, é porque vocês também recebem esses louros de algo que realmente veio trazer de positivo, né? Então, nem tudo é luto, né? Tem flores no meio do caminho. E eu quero agradecer aí os nossos ouvintes, os nossos internautas, lembrando que o Metrópole em Foco, ele tem o oferecimento Sicredi. Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa no Brasil, e todo mundo sabe que no Sicredi quem coopera cresce. E quem perdeu ou pegou aí essa entrevista na metade, fique aí ligado conosco, que a partir das 15 horas, das 15 às 18 horas, no Metrópole em Foco, segunda edição, você pode conferir essa matéria. Pegou aí na metadinha, olha, confere, porque vale a pena. Então, a partir das 15 horas, Metrópole em Foco, segunda edição, deve chegar a matéria, deve entrar a partir das 16h20, 16h30, tá ok? E voltamos amanhã. Lembrando que Metrópole em Foco está aqui, na Rádio Trianon, a mais paulista das rádios. Tchau! Oi, aqui é a Ana Castela. Posso te dar uma dica? Com a poupança programada no Sicredi, você determina o valor e quantos meses quer poupar automaticamente. Fale com o seu gerente e aproveite essa